Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma paz interior inabalável enquanto outras vivem em constante conflito? Porque algumas almas brilham mais intensamente, enquanto outras parecem presas em ciclos de sofrimento e erro. O que, na essência, diferencia os espíritos mais evoluídos dos que ainda lutam com suas próprias sombras. Este não é um mistério profundo apenas para quem busca entender o espiritismo, mas uma questão que atravessa todos nós. E o mais interessante, a resposta pode ser mais simples do que você imagina, mas exige uma revolução interna. Se você quer saber como alcançar um nível mais elevado de consciência e evolução espiritual, prepare-se para um conhecimento transformador. E o melhor, esse progresso está ao seu alcance, dependendo das escolhas que você fizer agora. A lei do progresso espiritual. Desde os primórdios da existência, os espíritos iniciam sua jornada como fagulhas de consciência, simples e sem conhecimento. Imagine um jovem aprendiz, ainda inexperiente, caminhando pelos corredores de uma imensa biblioteca sem saber ler. A princípio, tudo lhe parece estranho e distante, mas, com o tempo e o esforço, ele aprende a decifrar palavras, compreender ideias, finalmente, absorver a sabedoria contida nos livros. Assim ocorre com os espíritos. Começam ignorantes, mas têm a capacidade inata de aprender e evoluir. Ninguém foi criado superior ao outro, mas cada um progride conforme seu próprio ritmo e escolhas. Há aqueles que avançam rapidamente, como estudantes ávidos por conhecimento, enquanto outros se deixam levar pela preguiça e se contentam com o pouco que sabem. Pense em um atleta que treina todos os dias para alcançar o auge de sua performance. Sua dedicação o leva ao aprimoramento, ao passo que aquele que evita o esforço permanece estagnado. No plano espiritual, o progresso segue essa mesma lógica. O espírito que se empenha na busca pelo bem e pela verdade avança, enquanto que se prende ao egoísmo e à indiferença se mantém nas sombras da ignorância. Mas eis a beleza da criação divina. Não há um destino fixo, e ninguém está condenado a permanecer inferior para sempre. Cada experiência, cada desafio enfrentado e cada lição aprendida são degraus na escalada do espírito rumo à perfeição. O tempo não é um limite, mas um aliado, pois a eternidade se desdobra à frente de cada ser, dando-lhe infinitas oportunidades de aprendizado. A evolução não é um prêmio concedido a poucos escolhidos, mas um caminho aberto a todos, sem exceção. Há as escolhas e o livre-arbítrio na evolução. A cada amanhecer, Miguel fazia escolhas que mudavam seu destino. Quando criança, aprendeu que cada decisão carregava consequências, fosse na escola, nos relacionamentos ou em sua própria conduta. No plano espiritual, o princípio é o mesmo. Cada espírito define o ritmo de sua evolução por meio do livre-arbítrio. Alguns se entregam ao orgulho, à vaidade e ao desejo de dominação, arrastando-se lentamente pela estrada do aprendizado. Outros, porém, optam pelo caminho da humildade, do amor e do conhecimento, acelerando sua ascensão. O tempo não é o mesmo para todos, mas o destino final é inalterável: a perfeição. Imagine dois viajantes percorrendo um extenso deserto. Um deles segue determinado, buscando atalhos seguros e aprendendo com os erros de outros que vieram antes. O outro, no entanto, se distrai com miragens, insiste em caminhos áridos e demora mais para alcançar o oásis. Assim acontece com os espíritos. Enquanto os abraçam o progresso, outros perdem tempo em ilusões passageiras. Deus não favorece ninguém. O ritmo da caminhada depende unicamente das escolhas feitas ao longo da jornada. Miguel, ao longo da vida, percebeu que o sofrimento era muitas vezes resultado de más decisões. Quando escolheu agir com bondade e compreensão, viu portas se abrirem. Quando foi impulsivo e egoísta, enfrentou obstáculos dolorosos. A evolução espiritual não acontece por sorte ou privilégio, mas pela repetição constante de boas escolhas. Cada vida é um novo capítulo dessa história, e o final depende exclusivamente do esforço de quem escreve. O papel das provas e expiações no crescimento espiritual.
João sempre acreditou que as dificuldades da vida eram meros obstáculos a serem superados. Porém, ao longo do tempo, começou a perceber que as dificuldades tinham um papel mais profundo. Quando seu pai faleceu, ele se sentiu perdido, mas também encontrou em sua dor uma oportunidade para crescer. No plano espiritual, as provas e expiações são fundamentais para o avanço dos espíritos. Cada dificuldade, cada sofrimento, é uma chance de aprendizado e evolução, não um castigo imposto. João começou a compreender que os desafios eram, na verdade, chaves para sua transformação interior. Em determinado momento, João teve de lidar com uma traição. A dor foi intensa, mas ele decidiu usar aquele momento para refletir sobre suas próprias falhas, sobre o orgulho e a falta de empatia que, por vezes, havia demonstrado. Ele entendeu que as provações não são apenas uma consequência de erros passados, mas também uma maneira de nos ensinarem a nos tornarmos melhores. Quando nos deparamos com dificuldades, podemos resistir e culpar o mundo, ou podemos aprender, crescer e corrigir nossos próprios caminhos. As expiações, por sua vez, são um lembrete constante de que todos têm algo a melhorar. João sabia que o sofrimento não é um sinal de fraqueza ou punição, mas sim uma oportunidade que o universo nos oferece para desenvolver virtudes. A cada erro, ele se tornava mais consciente de suas falhas e mais determinado a superá-las. Quando aceitamos as provas com paciência e humildade, avançamos, pois o espírito aprende a lidar com suas emoções e limitações, tornando-se mais apto a viver em harmonia com as leis divinas. E assim, com o tempo, João começou a ver as provas da vida de uma nova maneira. Ele passou a perceber que, ao invés de se revoltar contra as dificuldades, poderia usá-las como uma chance para aprender a ser melhor. Cada obstáculo superado se tornava uma lição valiosa, uma etapa a mais na sua jornada de evolução. Quando um espírito compreende que as expiações são, na verdade, presentes do universo, ele começa a evoluir mais rapidamente, aproximando-se da perfeição. Agora que você compreende o caminho para a evolução espiritual, é hora de refletir. Como você vai aplicar todo esse conhecimento na sua vida? Será que está pronto para deixar para trás as velhas atitudes e abrir seu coração para uma transformação profunda? O desafio é grande, mas as recompensas são ainda maiores. A escolha é sua. Você vai esperar mais uma vida para mudar, ou vai dar o primeiro passo agora? Se essa jornada despertou algo dentro de você, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que vão transformar sua visão de mundo. O futuro está em suas mãos. Não deixe a oportunidade passar.